Boa tarde, meu nome é Marinaldo de Silva e Silva, novamente com o projeto Biblioteca Humana em sua terceira fase, patrocinada pela Lei Paulo Gustavo e a Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. Nesta terceira edição, a gente tem trazido temas pertinentes às questões éticas, educativas, culturais da cidade, sempre trazendo alguém que tem uma fala mais aprofundada sobre determinados temas. Já falamos sobre depressão, falamos sobre economia criativa, falamos sobre educação e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que, coincidentemente, na nossa rede municipal de ensino, começa a ser melhor aprofundado durante esse ano de 2025. O tema é Nossos Pequenos Gênios. Tudo bem? Então sejam bem-vindos. Nós vamos entrevistar Admar Schlegler, um diretor, professor, educador, voluntário e pessoa que, assim como nós, do projeto Biblioteca Humana, é apaixonado pela educação e pelas crianças e pelo ser humano como um todo. Ademar, nos conta um pouquinho da sua história, se apresente para a gente entender como que você adentrou nesse universo das crianças com altas habilidades. Então, Marinaldo, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante e que há muito tempo vem se tentando incutir na sociedade joinvilense, na educação como um todo. E a minha história ela é de mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a observar esse fenômeno na educação e que me chamou muito a atenção, porque eu via crianças com potencial elevado e que sofriam na escola por esse motivo. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei então a partir daí, há praticamente 20 anos, 25 anos atrás, a estudar o tema e me debruçar sobre ele. E porque haviam casos na família também que me chamou a atenção. Quem é você? Então, essas coisas mexem com a gente, né? Obviamente. E a gente foi atrás, então, de se aprofundar mais, de conhecer mais o assunto. Então, eu já tenho uma história de praticamente 25 anos de estudos dessa área. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu preciso primeiro esclarecer uma questão. Embora pequenos gênios façam alusão a um público, não existem pequenos gênios. Fazem alusão a altas habilidades, superdotação. Ou seja, Existe esse termo superdotado ainda? no Brasil, o termo superdotado ele está classificado também como altas habilidades. Uhum. Superdotação, Marinaldo, para fazer uma menção à superdotação, que até na década de 80, mais ou menos, ainda era superdotado. Esse tema era tratado como superdotação, mas houve uma revisão na literatura, em conceitos e ideologias que observaram que altas habilidades era o nome mais apropriado. Por que isso? Porque a superdotação sempre ela era atribuída ao gênio, ao super-herói, superpoderes. Então, quando se falava em superdotado, se imaginava uma pessoa super, um super-herói, o Superman, o Batman, algo assim. Uhum. E isso foi sendo Super-humano, né? exatamente um super-humano, foi sendo observado de uma outra forma e foram então vendo que nem sempre uma pessoa com superdotação é bom em tudo ou tem superpoderes. Na maioria das vezes, ela carrega junto consigo toda a sua humanidade, que tem falhas, que tem dificuldades, mas também tem um potencial elevado, uma alta habilidade. Eu acho que, assim como os super-heróis carregam grande, eu lembro do Homem-Aranha, grandes heróis carregam grandes responsabilidades. Né? Imagino que crianças com super é, Dotação. superdotação, superpoderes, com altas habilidades, também carregam um estranhamento perante as outras crianças. Né? Uma minha professora falava da dificuldade que às vezes é essa criança socializar também. Sim, então olha só, Marinaldo, na minha história, na educação, no meu caminho, no meu andar em relação a isso, me chamou a atenção essa questão na escola. Me chamou a atenção o fato de o potencial humano não ser valorizado e as crianças
Por exemplo, uma criança que tem nota 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, só 10, de repente ela tira um 6. As pessoas começam a rir dela, como se ela fosse menos por isso. Na Como se ela não verdade, pudesse errar. exatamente. Então, isso é um sofrimento psicológico para a criança. E isso achata o seu potencial criativo. Isso mexe com a sua autoestima, mexe. E a gente não está preparado para lidar com isso. Então, é importante essa questão de a gente ter um olhar diferenciado sobre isso. E hoje, aqui em Joinville, nós criamos a primeira associação, Associação Catarinense para Altas Habilidades de Superdotação. Ela iniciou em fevereiro de 2024, que a gente está lutando isso há mais de 10 anos para construir, mas em fevereiro de 2024 a gente conseguiu instituir essa associação. Já existe um espaço com informações onde as pessoas possam procurar pais, né, que têm filhos com altas habilidades, às vezes ficam preocupados também, e eu creio, eu imaginando, né, falando de uma forma muito leiga, como os pais podem pressionar também essas crianças com altas habilidades a pularem etapas da sua infância antes do tempo. Isso é comum acontecer? É bem comum. Na verdade, a gente tem vários tipos de classificação dentro das altas habilidades e várias formas de chegar a ela ou desenvolvê-la. Então, uma criança que é superestimulada, ela pode ter comportamento de altas habilidades de superdotação e não necessariamente desenvolver a superdotação. O que eu quero dizer com isso? Tá? É que para uma criança, para alguém ser considerado superdotado, na definição brasileira, precisa aprender de forma fácil comportamentos, atitudes, conhecimentos em diversas áreas. Pode ser numa só, na área acadêmica, na área artística, na área sinestésica, enfim. Já para o Joseph Renzulli, que é hoje a referência mundial sobre superdotação, altas habilidades, Joseph Renzulli é um cientista americano que ele estuda e pesquisa vivo, uma celebridade ele na área, porque ele vem e diz que para ter superdotação precisa ter três anéis funcionando conjuntamente. Uma delas é ter habilidade acima da média. Então, o que nós chamamos de alta habilidade, de repente, ter uma habilidade acima da média, ter criatividade. Eu contando para ver se eu me encaixo. Isso. Não, muita gente faz isso. Muita gente faz isso, inclusive. Né? Olha só, ter habilidade acima da média, ter criatividade e ter o envolvimento com a tarefa. Então, quando existem esses três anéis funcionando, o centro desses três anéis, a junção dos três anéis é a superdotação. Criatividade, a habilidade acima da média e envolvimento com a tarefa. Mas nem sempre todos eles se completam ao mesmo tempo. Às vezes você não tem muita criatividade, mas a constância da teoria dos três anéis é a habilidade acima da média. É ser o Marinaldo, sempre. Entende? E nem sempre você tem criação, nem sempre você está envolvido com a tarefa, mas a habilidade acima da média, enxergar além das demais pessoas, criar coisas novas, é uma característica própria dessa pessoa, da pessoa com altas habilidades. Estamos falando, tem um recadinho, né? Bacana. Nossa plateia. Isso. Eu conheço ele trabalhava com sistemas de informação antigamente, né? Você trabalha ainda? Agora eu lembrei da sua voz, inclusive. O Fábio que está conosco, ele inclusive ele é o secretário da nossa associação. Ele também é dos fundadores. Ele é um dos fundadores da associação junto conosco. E ele, de certa forma, quando a gente estava meio desmotivado, ele trouxe um gás novo e fez as coisas florescerem. Até faço questão, Fábio, de pronunciar o seu nome para ficar no registro, porque esse é um registro histórico, né? Eu conheci o Fábio 20 anos atrás, eu acho. 15. Uhum. Eu comecei a trabalhar na biblioteca em 2008, faz quase 17 anos. O Fábio, que é essa pessoa que o Ademar está falando, ele, junto com ele, coordena esse espaço onde vocês podem procurar informações
O nosso site é um site muito bem estruturado e a gente quer fazer com que o projeto Biblioteca Humana circule por outros espaços. É um nome muito forte e o nosso objetivo, Fábio, é construir um grande acervo humano de depoimentos com assuntos específicos e também com habilidades não só acadêmicas ou técnicas, mas também falando sobre a cultura popular, o artista de rua, a gastronomia. Então, nesse caso específico dos nossos pequenos gênios e altas habilidades, as pessoas podem encontrar, que é o arroba associação ACAAHSD. ACAAHSD. Então, a associação é a CAASD. ACAASD. Isso, a CAASD. Ela Significa o que, tantas letras? Associação Catarinense para Altas Habilidades e Superdotação de Santa Catarina. Entendi. De Santa Catarina, porque nós começamos essa associação, não havia um trabalho igual em Santa Catarina e nós quisemos ter toda essa abrangência, essa importância na fundação. E além do Instagram, nós tínhamos ou temos um site específico. Fábio, me corrija por gentileza. Temos um site específico da associação e a gente faz reuniões de 15 em 15 dias. A gente faz uma reunião que é online com o grupo da associação e a gente faz uma reunião que é presencial uma vez por mês. Claro. Não. Para não só os educadores, para toda a comunidade de Joinville. Pais, inclusive, de crianças com superdotação, altas habilidades, e participam. Uhum. Geralmente, a gente uma atividade, mas também precisa de quem tem altas habilidades. Quem tem altas habilidades, ele também tem um conhecimento, né? A ideia de que a comunidade faça um pouco. Ou que também nem todas devem sofrer, algumas devem ser felizes por si só. Bom, Esse é o meu formulário. Isso. Entramos num terreno que é um pouco mais complicado, e é bastante polêmico essa questão de um auxiliar para a pessoa com altas habilidades. Veja, toda a legislação ela trata a educação especial sob dois aspectos, duas modalidades específicas. Uma, pessoas com deficiência, e a outra, pessoas com altas habilidades. Quando a legislação fala de pessoas com deficiência, a educação que se faz com essa pessoa é complementar. Quando se fala sobre altas habilidades, superdotação, a educação é suplementar. Complementar é completar aquilo que falta. E suplementar é trazer um suplemento, algo a mais, para enriquecer a educação dessa criança. Então, basicamente, não se admite que uma criança com altas habilidades, superdotação, tenha necessidade de um acompanhante ao lado dele. Então, isso é uma máxima na educação de forma geral. Eu acredito também, pensando por essa vertente e conhecendo a formação pedagógica, que a maioria das pessoas não estejam preparadas. Já é muito difícil estar preparado para ser um segundo professor, para cuidar com alguém com deficiências cognitivas, de aprendizado. Imagino como deve ser tão difícil quanto ser um professor preparado a lidar com alunos que às vezes falam 3 idiomas já, e que daí tem uma questão de moral também, né? Porque pessoas são pessoas, já são pequenas e já mostram algumas características, às vezes, de prepotência ou de se mostrar que eu sei demais. Então, são duas tarefas mega complicadas. Um professor conseguir acompanhar um raciocínio, às vezes, muito rápido e violento até, de uma criança que esteja à frente dele, muitas vezes, na sua maneira de enxergar as coisas. Eu não diria nem um pensamento violento, mas um pensamento afinado, assertivo, determinado,
intuitivo muitas vezes, perceptivo várias vezes. E a questão é que existem muitos mitos sobre esse tema. Então, é bem difícil trabalhar a questão porque, de forma geral, o senso comum vê altas habilidades de uma forma como super. E aí traz uma pressão para quem tem altas habilidades, e essa pressão traz prejuízos. O que eu quero dizer com isso é que a maioria das pessoas que eu conheço com altas habilidades, elas não são felizes porque elas têm altas Quando habilidades. ficam adultas. Elas sofrem por ter altas habilidades, e o que é muito triste, na verdade, né? Porque elas poderiam ser o cientista do futuro, o bom advogado, o bom político, o excelente presidente, mas, no entanto, elas sofrem uma pressão tão grande que muitas vezes elas são achatadas na sua criatividade e são reguladas dentro de um bloco padrão. Elas, para coexistirem com esse mundo que existe, elas precisam se ajustar. E esse ajustamento mata a criatividade. Eu diria, Marinaldo, sem querer fazer menção, mas que o capital humano, o capital criativo, é o maior patrimônio da humanidade. E é o que nos trouxe até esse momento. Desde quando lascamos a pedra, quando forjamos os instrumentos por meio do fogo, e toda a tecnologia que abarca até esse momento que nós estamos, e que nós vamos muito além ainda de agora em diante. A vontade de criar. Né? Exatamente. Existe um percentual, ou um número aproximado de crianças com altas habilidades Então, estimado em Joinville? É muito interessante porque vamos começar do macro, do grande número. A Organização Mundial da Saúde define que de 3,5% a 5% da população tem altas habilidades ou superdotação. Eles usam o termo superdotação. Depois disso, com a evolução, com a nomenclatura sendo revisitada, a revisão literária de tudo isso, observou-se que o que seriam os 3,5% a 5% desse público? Seriam as pessoas avaliadas por um teste de QI, onde a pessoa atingiu um QI de 130, ela é superdotada. Quando observaram a teoria das inteligências Esse múltiplas... teste é feito só com perguntas de respostas? É um teste aplicado por psicólogos e psicoterapeutas de forma geral. Não é um teste comum a todas as pessoas. E não é um quiz qualquer, é um teste padronizado com reconhecimento nacional e internacional, muitas vezes, nesse caso internacional. E então, esse teste de QI dizia do coeficiente de inteligência da pessoa, ou seja, falava da questão lógico-matemática racional, não tratava da criatividade, das questões musicais, das questões sinestésicas, das questões que toda a inteligência múltipla depois vem e abarca. Então, a Organização Mundial da Saúde declara mais tarde que este número de 3,5% a 5%, ele pode ser acrescido em mais 15% ou 20%. Ou seja, se 20% mais 5%, nós teríamos 25% das pessoas com altas habilidades. O Brasil tem 216 milhões de pessoas. Aproximadamente seria mais de 50 milhões de pessoas com altas habilidades de superdotação. E, Marinaldo, uma pergunta interessante: onde estão essas pessoas? Eu estava já pensando. Elas estão aqui entre nós, elas estão em todos os lugares. De repente, o Fábio, o Marinaldo. Só que, qual é o reconhecimento nosso? Qual é o reconhecimento social? Exatamente. E como nós reconhecemos essas pessoas? Porque tem uma cidade, você já deve ter ouvido falar, a Cidade dos Milagres. Essa Cidade dos Milagres, ela tem esse nome porque tudo que acontece lá de diferente, as pessoas consideram um milagre. A criança atravessou a rua, o carro passou, mas não atropelou. Milagre. Então, as pessoas, elas se habituaram, se condicionaram a enxergar o milagre nas coisas. A Cidade dos Milagres tem esse referencial.
Se de repente nós tivéssemos uma visão focada, melhorada para altas habilidades, nós enxergaríamos mais as pessoas com altas habilidades. Nós estaríamos mais sensíveis a essa propensão de enxergar além do que nós vemos. E aqui, legal, né? Os assuntos bem pertinentes. Hoje na cidade, a gente tem é quantificado de alguma forma as escolas na rede municipal de De ensino? certa forma, Ou não? Ou Marinaldo, muito inicial ainda, essa pesquisa? eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação por um tempo com esse tema. Quando eu cheguei na secretaria, nós tínhamos uma criança na educação infantil identificada com altas habilidades. Quando eu saí em 2015, nós conseguimos mapear e identificar aproximadamente 100 crianças. 100 crianças. Hoje ainda tem, em média, 100 e poucas crianças identificadas com altas habilidades. O trabalho deu uma estagnada, mas eu acredito que a partir desse ano, com o foco, com o tema, com o trabalho, a pesquisa, a formação, a gente vai agora dar uma acendida. Mas pensa, são quase 79 mil estudantes matriculados na rede municipal de Joinville. Se você for levar um número que a Organização Mundial da Saúde considera, cerca de 15 a 20 mil, 19 mil, se não me engano, foi no meu cálculo, deveriam ser crianças identificadas ou com indicadores de altas habilidades. Nós temos aproximadamente 100 crianças, cento e poucas crianças. Isso é 0,000 alguma coisa. Então, nós estamos engatinhando em relação a isso e temos muito trabalho a fazer para reconhecer essas pessoas, para garantir os seus direitos e principalmente para valorizá-los como pessoas humanas, conforme as suas especificidades. Imagina se quisesse que você subisse em um prédio e ficasse pintando a vida toda, mas a tua criatividade é outra. Você gosta de escrever, você gosta de falar com pessoas, de ouvi-las, mas se tivesse que fazer sempre a mesma coisa. Parece que a educação ainda não despertou para isso, de que as pessoas são diferentes e que elas não querem aprender sempre a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque a gente não nasce em forma, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Não nasce em forma. Acho que já é debatido em rodas de reuniões pedagógicas e tudo mais, que você já deve ter lido, mas a minha mãe era semi-analfabeta e ela falava coisas assim muito impactantes para mim. Uma dessas era da forma. Você dizia, faz a mesma massa, bota o mesmo fermento, a mesma água quente, corta os pedacinhos do mesmo tamanho, coloca em 100 formas diferentes, cada pão vai ser de um jeito. Tá vendo? Não existe. A forma, ela tenta te moldar, mas tu acaba se desmoldando, mas se transformando em um pão. Quando de repente ela queria ter um bolo, uma rosquinha. Tá vendo, Marinaldo, anos mais tarde, ou décadas mais tarde, uma doutora, o PhD, chamada Maria Teresa Egler Mantuan, da Universidade Unicamp, ela fala a mesma coisa quando escreve algo para o Ministério da Educação para incluir a Política Nacional de Educação Inclusiva, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Ela diz que não se encaixam modelos novos em formas padrões. Não se encaixa um novo modelo numa forma que já existe. Para ter um novo modelo, você teria que fazer outras formas, né? Aquilo que sua mãe disse há muito tempo atrás. E nós esquecemos de falar, né? Quem é Ademar? Pois é, muito interessante. Quem é você? Quem é você, Ademar? Puxa, é um educador, eu te conheço. Muitas pessoas chegaram para me falar da tua sensibilidade, enfim, enquanto educador, mas quem é você? Já deu a entender por que você começou a pesquisar as questões das crianças especiais, mas quem é você e esse caminho da infância, como que entrou na tua vida? muito bem. Então, olha só. Eu sou um educador por natureza. Eu me considero assim desde que eu me conheci, porque eu sempre fui bastante pesquisador, bastante curioso. E embora também, Marinaldo, a minha mãe tenha, acho que era comum na nossa época, inclusive, sido semi-analfabeta, né? Eu sempre fui debruçado nos livros, na pesquisa, na curiosidade, o que me trouxe a ser professor.
Então, com pouca idade, eu já sabia que eu queria ser professor e eu persegui isso. E quando eu consegui concluir a minha a graduação acadêmica, eu continuei na área. E a escola, a história, a escola da minha vida, a história que eu passei me fez chegar onde eu estou agora. A curiosidade nunca cessou, né? E isso tem sido um diferencial no meu trabalho. Então, eu hoje estou fazendo um mestrado na educação e está com foco nas altas habilidades de superdotação. O ano passado eu acabei de fazer um curso específico do MEC de altas habilidades de superdotação. Venho trabalhando essa questão porque observei isso primeiramente nos meus filhos e foi um sintoma muito triste porque desde cedo os meus filhos perderam o interesse pela escola. E eu fui estudar isso. Por que que eles não queriam ir para a escola? Por que que a escola era desinteressante para eles? E cheguei nesse formato de que a escola fazia ao mesmo tempo para todos a mesma coisa. E isso matava a criatividade. E eles gostavam de apresentar, eles gostavam de apresentar trabalhos, eles gostavam de fazer teatro, eles gostavam de ler livros. Meus filhos chegaram praticamente lendo livros na escola, e então chegar lá na escola e a escola ser impactante dessa forma me fez chamar atenção e, e aí eu comecei a estudar esse tema e não parei até hoje, até que a gente viu que a gente remava, 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 não chegava. A gente juntou um grupo e disse: vamos formar uma associação para lutar pelos direitos, para representar o direito das pessoas com altas habilidades de superdotação. E aí nós estamos, junto com colegas, parceiros e fortalecendo cada vez mais o trabalho. Acho que o tema é muito longo, né? Dá para fazer uma roda de conversa. Até posso propor aqui para a coordenadora da biblioteca, para que a gente fizesse essa roda de conversa aqui com outros educadores interessados no tema, para que a gente possa Nossa, tem muita coisa para falar. Tem trazemos também o Fábio para compartilhar, ou enquanto a própria associação e trazendo os professores. Cada um tem suas histórias. A Biblioteca Humana agradece. Nós estamos muito ansiosos para ver todas as entrevistas desse ano no nosso site. As pessoas que quiseram, como nós temos um prazo, né, de seguir um cronograma, todas as entrevistas estão sendo editadas. Nessa edição sua, vamos colocar o nome da associação, vamos dar ênfase. Fábio, por gentileza. Fábio também, dar ênfase ao teu nome. Já propomos aqui uma roda de conversa com outros educadores, se você quiser. A nossa coordenadora Celeste é super adepta a essas questões. E pais. Eu acho que pais que precisam aprender a lidar com essas questões. Meu nome é Marinaldo Silva, o projeto Biblioteca Humana, com apoio técnico de Soraya Silva. E seguimos adiante daqui a pouquinho com outra entrevista falando sobre refugiados e imigrantes. E falando que a demais é verdade, Ademar. Essa é a frase. Esse é uma biblioteca humana. Obrigado. É uma biblioteca humana.